uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento. A gestação tem um entendimento extraordinário espiritualmente, porque é a oportunidade que o espírito encontra de poder recomeçar a sua jornada evolutiva. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção? Respondem os espíritos instrutores. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O espírito que está retornando, vindo através daquele momento da concepção e ligado no mesmo instante em que essa concepção acontece a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a partir daí formando o zigoto, o espírito vai ser ligado, o espírito reencarnante. E aí começa todo o processo da gestação. Diz Kardec, em A Gênese, que há uma atração irresistível do espírito para a concepção. Que ele tem um momento de atração que ele não pode suplantar e que o atrai para a reencarnação. A gestação, para a doutrina espírita, significa o retorno de um espírito à vida corporal, estando com a oportunidade de renascer através de um novo corpo físico que está sendo formado a partir da concepção. No período de gestação, a mamãe, o papai e os demais familiares, eles têm a oportunidade de se aproximar do espírito reencarnante, demonstrando amor, carinho, alegria, felicidade pela vinda. É neste período que o espírito também se prepara para reencarnar. Ele entra naquele processo de minimização da sua memória, esquecimento do seu passado. Ele vai se adequando a adentrar novamente no mundo físico. Deus, na sua sabedoria suprema, Ele nos oferta esse período maravilhoso para que a mãe também
possa sintonizar com o novo espírito que está chegando à sua vida e forme esse laço que já deve existir de alguma forma, mas ela vai fortalecendo esse laço. É o espírito que está retornando e ele precisa desse processo. Não é à toa, nem é por acaso que as coisas acontecem. E sem a gestação, o espírito não tem essa oportunidade de viver aqui aquele burilamento de percepção das suas mazelas, de percepção de crescimento espiritual. E é burilando, é vivendo nesse mundo conturbado que ele vai ter essas oportunidades. E a gestação, então, é a forma materializada que o espírito tem de vivenciar no mundo esse processo de evolução. Porque toda a reencarnação visa o crescimento espiritual do espírito. Pois é, a gestação de fato é uma experiência muito importante, além de muito gratificante. O grande problema é que a maioria das pessoas que abortam não tem esta informação. Vê na gestação um empecilho à juventude, um empecilho à liberdade, um empecilho à carreira. Então, todos estes apelos que hoje em dia nos assolam constantemente, é como se fosse uma avalanche, né, sobre as mulheres que têm que vencer na vida, que têm que ter sucesso e tudo mais, elas acabam deixando de lado ou deixando de pensar, de refletir melhor acerca da beleza da gestação, acerca da importância da gestação, da felicidade que é ser mãe. Eu acho que se a gente der instrução e amparo, ninguém aborta. E quando aborta por ignorância no começo da gestação, em que o contato com a criança que está lá dentro já, com aquele espírito que está lá dentro já, ainda é muito sutil. E se é uma menina, se ela é muito nova, ou se mesmo uma mulher adulta, madura, mas que está enfrentando muitas dificuldades na vida dela, ela se sente desamparada, ela pensa, eu sozinha já está difícil, imagina eu com mais um. A desinformação mata mais do que as doenças. E provavelmente o aborto, eu tenho certeza que as pessoas cometem um aborto por desinformação a respeito das leis da espiritualidade. Desconhecem. Então, se eu tiver um ponto de vista meramente material, se eu abstrair, se eu conseguisse fazer isso, de esquecer que existe vida após a vida, abortar é lógico, né? Para quem não concebe a vida fora do corpo físico, né? É um subproduto de uma coisa que eu não quero, né? Eu só quero o gostoso, né? Eu não quero o que vem depois, o que responde, porque se eu puder, não tem vida, não existe alma. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E na questão 880 do Livro dos Espíritos, isso fica claro. O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. A gente sabe pelas pesquisas médicas que todas as mulheres que provocam aborto, elas provocam um agravo na saúde mental, porque é antinatural o aborto, né? Então, essas mulheres que abortam por desamparo ou por ignorância, elas vão ter problemas no futuro. Então, nós vamos ter que amparar essa mulher também mais para frente, para ela recuperar o seu equilíbrio, a sua saúde emocional. Portanto, a gestação é um momento especial, um momento sagrado e que deve ser respeitado. Por isso que nós sempre estamos mostrando esses aspectos espirituais da questão, evitando-se o aborto, evitando-se que haja uma negação por parte da mãe, do pai, dos futuros pais, em relação a essa criança que começa a ser gestada. Eu acho que existe uma preocupação atualmente muito grande com relação ao aborto. Ela poderia ser essa preocupação, uma preocupação com a vida e com a condição de uma infraestrutura social que permitisse a uma pessoa que teve uma gravidez indesejada que ela pudesse ter um acompanhamento médico e uma orientação no sentido de se vai ser melhor para ela, se ela quer realmente ter aquela criança e cuidar daquela criança ou dar essa criança para adoção. A gente precisa entender que tem muito amor no mundo. Tem muitos homens e mulheres com funções maternas e paternas a serem preenchidas. Esse amor é imenso. Falta mesmo para as pessoas reflexão.
em torno da importância, em torno da felicidade, da alegria, né, de ser mãe, de gerar um filho, de ser mãe e de criar um espírito para que seja um espírito melhor. Aliás, os herdeiros aí do novo mundo, né? Já é tempo de respeitarmos os mais fracos, os indefesos, aqueles que não podem pleitear pela própria vida. Uma civilização que não defende os fracos, os oprimidos, os simples, os indefesos, não é digna de ser chamada civilização. Porque não entendemos o sentido da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? Da onde nós viemos? Qual a finalidade da vida? Para onde vamos? Até quando vamos viver impulsionados pelo materialismo, pelo hedonismo, prazer pelo prazer, indiferentes à vida? É chegado o momento do nosso compromisso fundamental com a vida. O Espiritismo é essencialmente uma doutrina de consolação. Embora não anua com os crimes da sociedade, com os equívocos e os enganos, oferece a oportunidade da libertação. Quando Jesus esteve diante da mulher surpreendida em adultério, teve o cuidado muito grande de não a condenar. Liberando-a, também não concordou com o adultério. Simplesmente não lhe gerou uma consciência psicológica de culpa. Ora bem, se o indivíduo cometeu o aborto por esta ou por aquela natureza, naturalmente é um motivo próprio e básico para a sua justificação. Nada obstante, havendo incidido no crime de interromper uma vida útil, o indivíduo tem a oportunidade de reabilitar-se. O primeiro passo, diz Allan Kardec com muita propriedade, é o arrependimento. O arrependimento constitui a porta que se abre na direção da renovação interior. Depois é a expiação. Sofremos o efeito do nosso equívoco. E, por fim, a reabilitação. A possibilidade de podermos continuar a vida, dando ensejo a futuras reencarnações. Ademais, se por acaso esse ensejo não se nos depara, o bem que fizermos anula o mal que fizemos. Quantas crianças necessitadas de teto, quantos abandonados, quantos órfãos de pais vivos, quantos que necessitam da vida educativa. Se nós adotarmos emocional, carinhosamente, do ponto de vista espiritual, uma criança e a ajudarmos, estamos reabilitando-nos diante daquela criança cuja existência interrompemos na vida fetal. Então o Espiritismo enseja-nos a oportunidade reparadora, porque não existe delito que não encontre a sua forma de reabilitação. O aborto é crime, sim, mas também é uma porta para o reconhecimento dos valores éticos, para o encontro com a verdade, para a autoconsciência. Se por acaso você se encontra, caro amigo ou amiga telespectador, nessa situação, recomece a vida com alegria, elimine a culpa, trabalhe, faça o bem e construa um mundo novo. Este é o caminho da verdadeira felicidade. A união da alma ao corpo começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado a habitar o corpo a ele é ligado por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz.
Música